Olá, a paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo ao programa Mais Sábios, um programa para toda a família. Aqui nós falamos para o idoso e sobre o idoso. E nós queremos saudar a todos os nossos irmãos, os nossos telespectadores, com muita alegria e poder dizer que é sempre uma bênção estarmos juntos para participarmos deste programa. E vamos falar aqui de um tema muito importante, que foi inclusive o tema do episódio anterior, que é o histórico da obra nas igrejas. No episódio anterior nós falamos da obra lá na Colômbia. E hoje nós vamos falar da obra em outros lugares. E estão aqui conosco pastores convidados para participarem e falarem do tema. Mas antes, nós queremos pedir aqui para aqueles que nos assistem pelo YouTube que possam participar do nosso programa, curtindo, comentando e compartilhando. Fazendo isso, você vai trazer mais visibilidade e relevância para o canal da Igreja Cristã Maranata e para o programa Mais Sábios. Sem mais delongas, vamos falar com os pastores convidados que estão conosco aqui. Primeiramente, saudamos aqui e recebemos com muita alegria o pastor Fábio dos Santos Araújo. Seja muito bem-vindo, pastor. A paz do Senhor, pastor Abel, a paz do Senhor, pastor Winston. Para nós é sempre um prazer, uma alegria estar aqui participando mais uma vez deste programa tão maravilhoso e abençoado pelo Senhor. Glória a Deus. Pastor Winston, seja bem-vindo mais uma vez, pastor Winston Depps, participando conosco aqui do programa Mais Sábios. É sempre uma alegria, vou fazer aqui as palavras do pastor Fábio as minhas, é sempre uma alegria estar com os irmãos, com pessoas tão carinhosas como o pastor Abel, o pastor Fábio, em que nós nos sentimos verdadeiramente em casa e com um assunto tão relevante como o de hoje. Muito bem. Então vamos falar do histórico da obra nas igrejas. E hoje nós vamos falar de quais igrejas? As igrejas dos pastores que estão conosco aqui no programa Mais Sábio. E aí, nós queremos aqui primeiro começar a conversar com o pastor Fábio dos Santos Araújo. Primeiro, pastor Fábio, qual é a igreja e quanto tempo que o senhor está lá? Nós estamos lá há 1 ano e 2 meses, igreja de Balneário 1, por certo, conhecido do pastor Abel. E já estamos lá caminhando com os irmãos, como eu disse, há 1 ano e 2 meses. Balneário 1 fica ali em Ponta da Fruta. Para quem não conhece, divisa ali de Vila Velha com Guarapari. Aí fica mais fácil para as pessoas entenderem. Inclusive já está aparecendo uma foto aqui, pastor Fábio, essa foto aí representa o quê? Essa foto representa um marco na igreja de Balneário 1, porque em 2001, o primeiro culto realizado no bairro foi nesta garagem da irmã Luciene. Hoje essa irmã ela congrega na igreja de Ponta da Fruta 1, mas havia ali aproximadamente 35 irmãos que deram início à obra do Senhor nesta garagem e eles ficaram de 2001 até 2004 congregando, reunindo ali. E depois houve uma mudança. Então vamos ver, tem mais foto aí? Tem mais uma aí. Vamos ver aqui então, o que mudou? O que vai acontecer agora, hein? A igreja de Balneário 1 tem quanto tempo? A igreja de Balneário 1, ela começa então em 2001, mas o templo ele foi consagrado em 2006. Certo. Então tá aí, ó, outra foto. Aqui, pastor Abel e pastor Winston, foi uma experiência para os irmãos. Eu falo para os irmãos porque eu cheguei na igreja em 2024. A dona dessa casa, ela alugou a parte de baixo em 2004 para que os cultos fossem realizados ali. E o Senhor disse no primeiro culto que estaria salvando a dona deste lar. E a profecia ela se cumpriu. Hoje a nossa irmã Shirley está conosco já há mais de 20 anos, congregando na igreja de Balneário 1. Ali ficou entre 2004 e 2006 até a consagração do templo. Glória a Deus. Então, Glória a a Deus. proprietária do imóvel alugou o imóvel para a igreja, começaram ali os cultos e ela foi alcançada. Que maravilha. E hoje ela está reunida lá na igreja de Balneário 1? Está conosco, ela e o filho dela, o Vitor, que é um adolescente. Então vamos ver como é que está a igreja hoje. Vamos ver se tem as fotos aí. Essa aí que é a igreja de Balneário 1. Hoje, esta é a igreja de Balneário 1. Atualmente, fizemos uma reforma. O
O Senhor nos deu uma bênção e o nome do Senhor tem sido grandemente glorificado nesse lugar. Glória a Deus. Aí já é um culto, o pastor Fábio está lá no púlpito lá, ó. Que bênção, já é o culto acontecendo, os irmãos aí, ó, no meio de um culto. Que alegria, hein? Uma bênção para nós. Uma bênção para o bairro de Balneário Pão da Fruta. Sem sombra de dúvidas, pastor Abel, pastor Winston, é um lugar onde o Senhor verdadeiramente tem falado com o seu povo. Conheço a irmã Shirley, conheço a igreja de Balneário 1, tá, pastor Winston? Porque eu fui de lá. Amém. Eu estive lá um período como diácono nesta igreja e com muita alegria servindo ao Senhor. Hoje a igreja está lá, o pastor Fábio é o pastor responsável, a igreja é uma bênção verdadeiramente. E esse histórico, né, ele é maravilhoso, porque mostra como começou. Poucas pessoas estavam ali, né, na casa de uma irmã, depois passou para um outro imóvel, e depois, por fim, então, que foi comprado um terreno para a construção de um imóvel, de uma igreja, que é a igreja atual, Isso aí. onde está lá até hoje. Que bênção. Glória a Jesus. Pois é, pastor Fábio contou um pouco aqui da igreja de Balneário 1, e agora nós vamos falar com o pastor Winston aqui, que é o pastor da igreja de Vila da Paz. Pastor, quanto tempo o senhor está lá e onde fica essa igreja? Para os nossos irmãos que estão aí no Brasil e no exterior conhecerem, saberem onde fica essa igreja. Tem uma referência muito boa para falar perto de quem que ela fica. Glórias a Deus. A igreja de Vila da Paz é uma igreja que eu estou lá aproximadamente uns 5 anos já. Temos lá conosco o pastor Marcos Zanck, que nos auxilia, uma bênção. E é uma igreja que ela tem uma história até muito envolvente comigo. Ela começa, essa foto já é do primeiro templo, que foi um barracão que o presbitério, na época, há aproximadamente 25 anos atrás, ele foi construído, foi feito 2 barracões, 2 igrejas. A igreja de Vila da Paz e a igreja de Córrego do Cedro, em Brejetuba, que hoje era numa fazenda lá, hoje está num vilarejo. Mas esse trabalho começou há aproximadamente de 27 a 29 anos atrás. Ele começou com visitas na casa de uma família que havia mudado de Ponto Alto, que foi a primeira igreja do município de Domingos Martins e fazia parte do nosso grupo de assistência, na época. Essa foto, então, pastor Winston, é a parte de dentro daquela primeira foto que a gente viu. Essa foto é atual, é a parte de dentro. Hoje, onde era essa igreja é uma residência. Onde tudo começou. Onde o primeiro templo visitas, consagrado. Os cultos iniciais. Exatamente. Aqui ela ficou durante 12 anos. E foi um momento muito especial ali. Muitos pastores passaram ali, muitas pessoas. E isso tudo começou com aquela assistência que eu falei para o senhor, pastor Abel, na casa da irmã Solange Brau, que o Senhor já levou para a eternidade. E nós visitávamos todos os lugares. Interessante que nós fizemos o primeiro culto na Vila da Paz, foi na casa de um casal que já partiu, que era, posso falar aqui, Hernani e a irmã Rosalinda, a irmã Lili, que a gente falava, ela era de Santa Isabel e ele era convertido mais ou menos na mesma época. Nesse período o senhor já estava lá? Não, esse período nós assistíamos, era o diácono responsável por esse pouquinho de grupo de assistência da Igreja Central que morava ali. Quando esse grupo diminuiu ou dividiu, uma parte desse grupo ficou a cargo de um outro diácono que era o meu irmão, o pastor Eduardo hoje, e ali então os cultos começaram como ponto de pregação na casa da irmã Solange. E dali a igreja então foi comprada um tempo depois, esse imóvel foi comprado, a igreja foi construída e durante 12 anos permaneceu nesse imóvel aí. Certo. Vamos ver aí, tem fotos da igreja atual também, aí ó. Depois de 12 anos, a igreja então foi consagrada em outros 2, foram comprados 2 lotes num bairro vizinho, um bairro geminado ao bairro de Vila da Paz, que depois se autodenominou, foi denominado Vila Verde. E essa igreja então foi feita em 2 lotes, com um amplo estacionamento, uma igreja muito bem feita. Isso já tem 13 anos que foram feitos agora em agosto, que é o tempo de consagração. Essa igreja hoje é uma igreja os irmãos lá são muito cuidadosos. A irmã Sônia, que
Cuida do jardim. Que cuida do jardim, está sempre esse jardim maravilhoso. Ali ela está com algumas coisas, porque essa é uma foto bem recente, ela está repaginando uma parte do jardim. E muitos irmãos nossos amam fazer esse trabalho. Esse é um trabalho que ela faz com Agora, servidão ao Senhor. Conta para os irmãos aí, a igreja atual, essa aqui, perto de que ela fica, para os irmãos do Brasil saberem? A igreja de Vila da Paz, mas como referência, assim... Manaim de Domingos Martins. Ela é no município de Domingos Martins, e o Manaim, que hoje nós chamamos Manaim de Marechal Floriano, originalmente era um município só, o Manaim de Domingos Martins, ela fica dentro desse município. Fica numa esquina, né? Grande. E tem um caso muito interessante que eu comentei aqui, mas apenas de relance, bem rápido. Na igreja antiga, uma certa vez, quem estava lá era o ungido Aldo Vicente, um filho na fé, um homem muito querido. E hoje eu conversando com ele, né, ele me dizia que o pastor de Deus havia chegado lá de surpresa, como sempre, e ali ele trazia uma palavra que ficou marcada, uma ocasião que ficou marcada no templo antigo, no primeiro templo. Deus sempre esteve, essa igreja hoje é pujante, um povo abençoado, uma igreja que cresceu na graça, no conhecimento. Temos lá hoje 5 diáconos, temos idosos diáconos, temos 3 diáconos idosos lá, com mais de 60 anos. Glória a Deus. Enfim, pastor Abel, esse é um pouquinho do relato bem rápido a respeito de uma igreja que evangeliza muito, muito certo. E uma igreja linda, Vamos né? ver se tem mais foto ou encerrou. Vamos ver aí. Aí, ó, foto dentro. Tem o jardim de inverno, que a gente chama, né? Sim. Vamos ver aí. A igreja externa já tinha aparecido. Pois é, que bênção. Dentro do templo, que maravilha. Nessa igreja, pastor Abel, Aí, foram cantados pela primeira vez hinos que o Senhor revelou, como, por exemplo, o Senhor, Tu és o meu pastor, foi cantado aqui. Aqui também foi cantado aquele Canta a Igreja Fiel pela primeira vez. Também alguns louvores que marcam a história da obra hoje, eles foram cantados nessa igreja pela primeira vez. Algumas experiências dentro desse tema que nós estamos falando, que é o histórico da obra nas igrejas. Então, nós podemos dizer que existe ali a marca do Senhor através do louvor. Maravilha. E certamente salvação de vidas, muita quebrantamento, salvação. Bênçãos do Senhor. Que maravilha. Nós vimos aqui, então, as igrejas, né, de Balneário de Ponta da Fruta 1, pastor Fábio está lá como pastor responsável, e a igreja de Vila da Paz, que o pastor Winston está como responsável desta igreja. E é uma bênção porque quando nós ouvimos o histórico da obra nessas igrejas, os irmãos certamente que nos assistem aí estão se lembrando também lá da sua igreja, né? E como que começou, às vezes ali começou como um ponto de aluguel, num lugar pequeno, simples, e a igreja cresceu, o Senhor salvou. E está lá hoje, né? Instrumentistas, grupo de senhoras, o culto diário acontecendo, né, grupos de intercessão, pastores que foram ordenados ali, chamados, diáconos, obreiros. A obra do Senhor cresceu e nós podemos dizer, ela cresceu no nosso coração, mas fisicamente, quando a gente olha a estrutura de uma igreja, a gente vê como que é maravilhoso servir ao Senhor, né, pastor Fábio? Pastor Abel, você falando a respeito, né, dessa coisa de nós lembrarmos como foi o histórico, né, daquilo, da construção das igrejas. Eu lembrei, eu tenho 44 anos, eu lembrei quando eu, com 12 anos de idade, 9 anos de idade, meu irmão ele foi descer as águas no Manaim e passamos numa rua e ele disse assim, aqui vai ser construída uma igreja. Eu não era da igreja, era uma criança. O tempo passou, em 2001 me converti, casei, obreiro, diácono, ungido, naquela igreja que é a igreja de Gaivotas 1, em Vila Velha. Então, assim, eu lembro perfeitamente, eu passando e vendo a construção daquela igreja, mesmo não sendo convertido, mas ali eu pude acompanhar e anos depois estar ali presente, vivenciar e hoje estando em Ponta da Fruta. É maravilhoso saber como Deus ele tem operado, como o Senhor ele tem usado os seus servos nesta obra, que nós sabemos que ela tem uma recompensa. Glória a Deus. Senhor.
A igreja citada aqui pelo pastor Fábio, a igreja de Gaivotas 1, é onde está o nosso companheiro querido, pastor Fernando Almeida, e deixamos aqui o registro, aqui o nosso abraço para o nosso companheiro, e até deixando o convite aqui. Pastor Fernando já participou do programa Mais Sábios e pode voltar aqui, pode voltar para contar um pouco da história aqui da igreja de Gaivotas 1 também. Então, Fábio era apenas uma criança, passou na rua e já havia ali uma promessa do Senhor, onde ali seria estabelecida uma igreja. Certamente, pastor Winston, a igreja de Vila da Paz é fruto de promessa também e de oração. Com certeza, ali a assistência que foi dada e as visitas que eram feitas, todas elas foram originadas de dons espirituais e promessas que Deus fez. É assim nessa obra, né? Deus fala e Ele cumpre tudo aquilo que Ele fala. Pastor Fábio, é bem provável, né? É possível que muitos irmãos que estão nos assistindo, eles são irmãos que às vezes estão ali num lugar, até podemos dizer, de difícil acesso, às vezes é um interior, está mais longe, tem poucas igrejas no bairro, na cidade, né? E às vezes estão vendo o assunto aqui que nós estamos conversando e certamente estão pensando, né, no crescimento da obra também onde eles estão. Qual é a palavra que o pastor Fábio pode deixar aqui para esses irmãos que estão lá vivendo isso, às vezes no início, como foi vivido em Balneário 1? A nossa experiência é saber que o Senhor é que governa todas as coisas e que a nossa confiança ela está somente em Deus. Aquele lugar, esse ponto de pregação, esse irmão que às vezes se desloca para o interior e chega no lugar e não tem nenhuma igreja. Continue orando, continue buscando o Senhor. Você, meu irmão, você, minha irmã, vocês não estão sozinhos. Há uma obra intercedendo pela vida de vocês. E assim como foi aberto ali aquele ponto de pregação, aquele trabalhinho na igreja de Balneário 1 e hoje nós temos um templo, Deus, Ele é cumpridor de suas promessas. E se o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Glória a Deus. Pastor Winston, também deixa uma palavra para esses nossos irmãos que muitas vezes estão vivendo esse início do que foi lá o início da igreja de Vila da Paz. Então, eu vou responder plagiando a palavra do sábio em Eclesiastes. Há um tempo determinado para todas as coisas, né? Há tempo de semeadura e há tempo de colheita. Ou como Paulo falava, Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus, quem dá o crescimento é o Senhor Jesus. Quando estamos nesta obra em que, como o companheiro Fábio falou, é o Espírito Santo que governa, é Ele quem dirige, é Ele quem nos dá ânimo, é Ele quem é o provedor da semente, mas Ele é o provedor também para que a semente ecloda e nasça um novo fruto, uma nova árvore. É Deus quem faz todas as coisas. Vamos confiar e descansar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Muitos irmãos também que participaram do início da obra na igreja onde você está hoje. Você se lembra como que é? É muito bom você pegar aquelas fotografias antigas, recordando os mutirões que aconteciam, os momentos onde os irmãos se reuniam ali, num lugar bem simples, mas com muita alegria, se dedicando em orar, buscar ao Senhor. Se porventura você também quer participar aqui do nosso programa, contando um pouco da história lá da sua igreja, quando começou, de onde você é, quando começou, coloca agora nos comentários também e pode enviar fotos, vídeos também, porque nós vamos receber aqui e com alegria a gente vai exibir também, participando aqui a todos para conhecerem como começou a obra. Aí onde você está, que bênção. E para fazer isso, para você enviar aqui uma foto, um vídeo, está aparecendo um QR Code aqui na tela e neste QR Code você pode enviar aqui. Manda uma foto lá, manda o vídeo, conta um pouco quando começou, onde começou, com quantas pessoas que começou e certamente como é que está hoje, né? Para provar que o nosso Deus fez promessa e se cumpriu. Dando sequência aqui, nós vamos agora assistir os nossos irmãos que deixam seus recados, os vídeos de recados, que são tão
bons de assistir, porque ali nós vemos a alegria dos nossos irmãos quando ali falam a respeito dos seus familiares que são idosos, né? Às vezes o netinho deixando ali um abraço pro vovô, pra vovó, né? Para os irmãos idosos da igreja. Vamos assistir aqui os vídeos de recado. E você é o? Agora fala assim, beijo, vovó. Beijo, vovó. O meu nome é Miriam, eu sou da Igreja Jardim Pio XII e eu quero deixar uma mensagem a mais sábio. O Senhor possa estar abençoando, confortando o coração, dando uma grande bênção a cada um. Glória a Deus! Que maravilha! Assistimos aqui os nossos irmãos deixando os seus recados. Agora, manda o seu também. Você não mandou ainda o seu recado? Aproveita aqui, ó, o QR Code que está aparecendo na tela. Esse QR Code para você enviar aqui o seu vídeo. Um vídeo curto de 30, 40 segundos, deixando aqui o seu recado. Né? Às vezes é uma criança, o intermediário, o adolescente, o jovem, quer deixar um abraço aqui para o vovô, para a vovó, para o seu pai, para sua mãe, para os irmãos da sua igreja, os idosos da sua igreja. Aproveita que agora deixa o seu recado. E os nossos irmãos idosos também querem mandar o seu vídeo aqui, contar um pouco da sua experiência. Aproveita, o momento é agora também. Que assim, assistindo o vídeo junto com você aqui, que vai participar, nós vamos nos alegrar juntamente com todos. E estamos aqui nos despedindo dos pastores que participaram conosco, contando um pouco daquilo que foi a experiência na igreja deles aqui, né? Que benção, pastor Fábio, uma alegria mais uma vez recebê-lo aqui, participar conosco do programa. Pastor Abel, pastor Winston, é uma honra, uma alegria estar aqui com os irmãos. Pastor Winston, quantos anos de ministério? Mais de 20. O que ele tem de ministério é o que eu tenho de convertido. Então, o que eu posso dizer? É uma bênção estar aqui sentado com os irmãos e poder desfrutar desse momento de conhecer um pouco mais das nossas igrejas. Que Deus abençoe os irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Pastor Fábio, você conhecia já a igreja de Vila da Paz? Não. Conheceu agora pelas fotos aqui? Agora. Que benção, né? Eu também não conhecia, não. Linda igreja, né? Linda. Isso aí. Pastor Winston, mais uma vez, obrigado pela sua presença e participação no programa Mais Sábios. Para mim é um privilégio estar perto de companheiros, todos eles da mesma idade que eu, com o mesmo tempo. Isso faz com que haja um renovo em mim. E se Deus quiser, quando meu cabelo começar a crescer, eu vou chegar lá na idade deles. Amém. É um prazer, pastor Abel, agora, né, esse programa maravilhoso, estar com os companheiros aqui. E, para mim, enriquece a minha alma, enriquece o meu conhecimento, a minha experiência com as coisas de Deus. E dizer para você, meus queridos, confie na promessa de Deus. Deus não é irrelevante, Deus é relevante. A sua palavra é firmeza. E haverá para nós um tabernáculo Maravilha. de paz para sempre, um seguro, presente e verdadeiro. Glória a Jesus. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor. Glória a Deus. Que bênção ter você aqui conosco participando do nosso programa. Continue participando, porque no próximo domingo tem mais. E eu te aguardo aqui. Até breve.